IVF na Austrália para quem tem endometriose. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou a Kiane, eu moro aqui na Austrália há 10 anos e hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, tudo o que aconteceu aqui, desde o meu processo de cirurgias, de retirada de endometriose e até hoje, quando eu estou grávida, de 16 semanas no momento. E eu gostaria de compartilhar porque eu creio que tem muitas mulheres aqui na Austrália que estão pensando em passar por esse processo ou que já passaram. Eu fui uma pessoa que pesquisei muito sobre FIV, né, na Austrália, sobre FIV em geral, então eu gostaria de ter encontrado mais informações e eu acho que pode ser útil para vocês ou para as amigas de vocês, se vocês conhecerem alguém, já envie esse vídeo para essa pessoa, alguém que estiver pensando em fazer a FIV. E eu desejo muita sorte nessa caminhada. Bom, eu vou começar contando para vocês um pouquinho da minha história com endometriose. Eu descobri endometriose em 2021, quando eu tinha 29 anos. E quando eu descobri, que foi em agosto, eu tinha alguns sintomas como muita cólica. Eu tinha parado de tomar anticoncepcional em 2020. Então fazia mais ou menos um ano que eu não tomava anticoncepcional e eu tomei anticoncepcional durante, acho que uns 11 ou 12 anos da minha vida, assim, foi bastante. E aí em 2020 eu decidi então parar anticoncepcional e cada vez que eu menstruava, eu sentia cada vez mais cólica. Todo mês as cólicas iam piorando. Até que chegou um mês que a cólica era tanta que eu desmaiei no banho quando eu fui tomar banho. E eu lembro que eram cólicas incapacitantes, assim, eu tinha que parar de trabalhar, eu não conseguia ficar nem esticada, né? Então, essas cólicas muito fortes me levaram a consultar a minha GP, a clínica geral com quem eu me atendia, e ela me solicitou um exame chamado Deep Endometriosis Study, aqui na Austrália, né? Ela falou que poderia ser endometriose e que eu precisava fazer esse exame para checar. Eu fiz esse exame. Quando eu fiz já lá mesmo na ultrassom, os médicos já identificaram que eu estava com endometriose profunda, que eu tinha muitos endometriomas espalhados tanto pelos meus ovários, minha tuba uterina, meu intestino. E ali eles já falaram, olha, provavelmente tu vai precisar operar e a gente vai te indicar alguns médicos. Eles me indicaram alguns médicos e voltei com o resultado para minha GP, ela também me indicou alguns médicos e acabei achando um médico no St. George Private Hospital, né? Eu consegui logo uma semana depois dessa consulta e na primeira consulta com o ginecologista, ele já me falou, a gente vai precisar operar e tem que ser o mais rápido possível, então eu já marquei essa cirurgia para setembro do ano seguinte, para a semana seguinte. E isso foi em setembro, metade de setembro. A minha cirurgia acho que foi dia 21 de setembro de 2021. E nessa cirurgia eu precisava, além do ginecologista, outro médico também, que seria o colorectal, que era um médico para operar o meu intestino. Então eu precisaria de 2 médicos. E foi o que aconteceu. Os 2 médicos me operaram, foi uma cirurgia que era para durar em torno de 4 horas, durou 7 e foi uma cirurgia bem complicada. O médico tinha me falado que ele iria tentar só raspar, né, a tuba uterina, raspar o meu intestino para retirar os endometriomas, mas o que aconteceu foi que eles precisaram retirar uma parte do meu intestino e retirar uma das minhas tubas uterinas. O nome dessa cirurgia é laparoscopia e logo após essa cirurgia eu fui pro quarto de hospital e fiquei ali durante uns 3, 4 dias. Eu sentia muitas dores ainda, eu sentia muitos gases após essa cirurgia, foi uma cirurgia bem complicada e eu não conseguia me recuperar assim, mas mesmo assim os médicos tentaram me dar comida novamente, porque até então eu tava de jejum, eu tava só no soro. E a primeira vez que eu comi, que eu creio que foi 3 dias após a cirurgia, eu comecei a passar muito mal. Então eu comecei a ter febre, comecei a vomitar. E assim eu fiquei durante uns 2 ou 3 dias passando muito mal. E eles vinham, né, me examinar, sabiam que eu tava vomitando com febre,
mas infelizmente eu fiquei agonizando ali durante uns 3 dias no hospital. Na época eu tinha o Bupa e eu estava coberta, né, o hospital pelo Bupa, mas as cirurgias, elas tinham um custo e o Bupa cobriria apenas uma parte dessas cirurgias. Então eu tava realmente em quarto privativo, coberto pelo Bupa, mas eu realmente fiquei agonizando ali naquele local durante uns 3 dias, passando muito mal. Normalmente no final de semana não tem muitos médicos de plantão no hospital, então eu creio que eles me seguraram, né, justamente por esse motivo. E eu lembro que na segunda-feira, então, eles foram fazer um exame. E quando eu fiz um exame, eles viram que eu tava com uma perfuração no intestino, ou seja, não tava costurado direito, 100% fechado o meu intestino daquele pedacinho que eles haviam retirado, né, na cirurgia anterior. Por conta disso, eu precisei passar por uma cirurgia de emergência, que foi a segunda cirurgia que eu fiz, e ela foi uma semana depois da cirurgia de endometriose. Eu precisei passar por essa cirurgia de emergência e essa cirurgia foi chamada de ileostomia. Na ileostomia, para o meu intestino poder descansar, né, porque basicamente foi uma infecção que aconteceu, uma infecção generalizada ali naquele local. Não sei se estou falando besteira, mas foi um tipo de infecção porque vazou, né, o conteúdo do que eu havia comido no meu intestino. Eu precisei fazer essa ileostomia e por causa disso eu precisei usar uma bolsa, né, durante 2 meses, tipo uma bolsa de colostomia. A recuperação dessa segunda cirurgia foi bem difícil, eu fiquei 3 semanas no hospital, emagreci muito porque não podia comer, não podia ir ao banheiro, né, então eu precisei ficar com essa bolsa. Foi bem complicada essa segunda cirurgia. Mas eu saí do hospital depois de 3 semanas e consegui começar a me recuperar. Para quem não sabe, nessa cirurgia de ileostomia, o intestino ele fica para fora, ali dentro da bolsinha. Então, depois de 2 meses, eu precisaria voltar para fazer uma terceira cirurgia e botar o intestino novamente para dentro. Foi o que aconteceu. 2 meses depois, eu voltei e refiz, né? Chama Reverse Ileostomy, essa terceira cirurgia, na qual eu precisei colocar novamente o intestino para dentro e voltar a ir ao banheiro e fazer minhas necessidades normalmente, né? Como todo mundo faz. Graças a Deus e glória ao meu Senhor, deu tudo certo, né? Depois da recuperação, no ano de 2022, eu voltei a treinar, voltei a me alimentar bem, parei de beber. Então eu realmente passei por um detox bem grande na minha vida, assim, foi maravilhoso e Deus me ajudou muito nesse processo. E naquele ano, então, os médicos já haviam falado, olha, se eu fosse vocês, eu já tentava engravidar, porque o teu organismo tá limpo, né, da endometriose e é mais fácil. Naquele ano especificamente, a gente resolveu não tentar, não era o momento ainda. Então a gente não tentou engravidar naquele ano. Mas no início de 2023 foi quando a gente realmente decidiu começar a tentar engravidar. E de 2023 a 2025 foram quase 2 anos. Quase 2 anos que a gente ficou nesse processo de tentar engravidar e infelizmente nunca aconteceu naturalmente. Eu sou nova, né? Eu tenho agora 33 anos. Na época, quando eu comecei a tentar, eu tinha 31. E eu já sabia que conforme a gente vai envelhecendo, os nossos óvulos tendem a diminuir, né, com o tempo. E como eu tava fazendo exames regularmente, eu venho fazendo exames regularmente desde então, desde que aconteceu todas as cirurgias, eu fui acompanhando a endometriose. Para quem não sabe, a endometriose ela é uma doença crônica, então ela tende a voltar conforme tu vai menstruando. E como eu queria engravidar, eu não tinha muita opção, ou continuaria, né, tentando engravidar e menstruando, ou eu tomaria algum tipo de hormônio anticoncepcional, ou DIU, colocaria DIU, para segurar os meus hormônios e segurar a endometriose. Por eu querer engravidar, eu optei por continuar menstruando e eu sabia dos riscos que era a volta da endometriose. E ela foi voltando aos poucos, né? Eu fui voltando a sentir os sintomas. Eu fiquei 1 ano sem sentir absolutamente nada, mas eu fui voltando os sintomas no ano de 2023.
E esses sintomas eles foram piorando, né? Do ano de 2024 aumentaram, até que no final do ano passado, em 2024, eu comecei a consultar os médicos. Olha, eu quero engravidar, eu não tô conseguindo e eu tô com muita dor novamente, né? Dores nos ovários. Os médicos faziam exames regularmente, eles viam que eu realmente estava com um novo cisto ali perto do meu ovário, que eu tava com a minha única trompa, né, que eu havia restaurado ali, tava começando a ficar entupida por conta da endometriose também. Então, ou eu faria uma cirurgia ou eu faria uma FIV. E essa foi a opção que os médicos me deram. Olha, tu até pode operar, só que se tu operar, tu tem a chance de mexer nos teus ovários e diminuir os teus óvulos. Eu fiz um exame chamado AMH, que é uma contagem de óvulos, e eu tinha uma média de 8 a 9, acho que 9 óvulos quando eu fiz a contagem. E 9 óvulos, para alguém da minha idade, saudável, que se exercita, enfim, deveria ser um pouco mais alta essa contagem, né, segundo os médicos. E tava com 9. Então, por conta disso, eu decidi acelerar o processo. Eu falei, não, eu não quero perder mais óvulos, eu não quero ter que esperar mais, ter que esperar os 35 anos ou esperar ficar mais velha, porque eu sei que conforme a gente vai envelhecendo, a gente infelizmente vai perdendo os nossos óvulos, ou vai diminuindo esse número. E eu não queria diminuir o número de óvulos sabendo que eu já tenho todo esse problema com a endometriose, né? E o que eu fiz, então, foi ouvir os médicos. Eu comecei a pesquisar sobre a FIV aqui na Austrália. Aqui a gente chama de IVF, no Brasil é FIV. Eu comecei a pesquisar. Eu cheguei até a marcar uma consulta com a IVF Australia, que é uma das clínicas mais famosas. Eles têm muitas filiais aqui na Austrália. E era muito caro, né? Só a consulta, eu acho que eu ia pagar uns 300, 400 dólares. E mesmo assim eu tinha marcado e eu ia fazer essa consulta para entender um pouquinho mais de como era. No meio do caminho, um anjo, uma amiga, falou para mim: olha, Kiane, a gente tava conversando sobre isso, ela também tava buscando algumas clínicas, e ela falou: olha, a minha cunhada fez numa clínica chamada Connect IVF, e é uma clínica bulk build, né, que eles chamam, que é basicamente todo o processo coberto pelo Medicare. E como eu já tinha Medicare nessa época, eu falei, eu vou tentar. E, gente, foi a melhor opção que eu pude ter, porque foi basicamente todo o processo coberto pelo Medicare. Eu iniciei o processo em janeiro de 2023, foi a primeira consulta que eu fiz com a doutora. O nome dela é doutora Luke, eu adorei ela. É uma pessoa bem direta, assim, então se vocês gostam de muita firula ou de uma coisa muito rebuscada, atenção, etc., não indico, porque ela é uma pessoa extremamente direta. Ela é uma médica que atua há mais de 20 anos com fertilização, mas ela é extremamente direta e reta, e eu gosto muito de pessoas assim, bem sinceras. Então, eu e meu marido, a gente fez diversas perguntas para ela respondeu, a gente conseguiu entender bastante como funcionava o processo. E, basicamente, eu achei o processo simples, tá? Eu vou ser bem sincera para vocês, eu achei o processo simples, eu achei que era um pouco mais complicado e que demoraria mais, mas o processo, ele não é tão complicado assim. Em janeiro a gente fez a primeira consulta, em fevereiro a gente preencheu todo um formulário dizendo que a gente gostaria de passar pelo processo, né, tem que assinar alguns papéis, enfim, e a gente aceitou fazer. O total do processo já é dito na primeira consulta, é 2.500 nessa clínica, tá, pessoal? Custou 2.500 dólares, exatamente isso, e nada mais. Então, todos os exames que eu precisei fazer, que não foram muitos, acho que eu precisei fazer só uma ultrassom e um exame de sangue antes de começar, foi coberto pelo Medicare, então ela me indicou uma clínica na qual eu não precisaria pagar. Eu fiz esses 2 exames que precisava fazer, ela recebeu os resultados e ela falou, ok, a gente vai começar no teu primeiro dia de menstruação. O meu primeiro dia de menstruação foi em fevereiro, no final de fevereiro, acho que foi lá pelo dia 23 de fevereiro desse ano. E esse foi o dia que eu comecei com o processo, então. O dia, vamos supor assim, no primeiro dia, que foi dia 23 de fevereiro, foi o dia que
veio fluxo maior, eu precisei avisar elas, então elas me colocam em contato por e-mail com as enfermeiras do local. E eu precisei avisar, olha, hoje começou a minha menstruação e o dia de fluxo intenso provavelmente vai ser amanhã. E aí, nesse amanhã, que foi no dia seguinte, eu precisei fazer um exame de sangue. Esse primeiro exame de sangue é quando eles já começam a identificar, eu acredito que exatamente onde eu tô no meu ciclo, né? Eles contam como dia 1. Esse dia 1, então, foi o dia que eu fiz o exame de sangue. Fui na clínica, fui numa clínica mais próxima da minha casa, fiz esse exame de sangue e no dia seguinte elas já mandaram mensagem. Ok, já recebemos seu exame de sangue, você pode começar o tratamento. Eu precisei ir numa farmácia que fica lá na City e pegar a medicação. Foram 3 ou 4 medicações que eu precisei comprar e o valor foi uma média de $150. Todos os medicamentos. Então eu comecei os medicamentos, eu comecei com a injeção acho que no dia 2 ou 3, se eu não me engano. Começa com uma injeção só, eu não vou lembrar o nome dos medicamentos agora, mas comecei com uma injeção, aquela que gira a canetinha. É uma agulha bem pequenininha, pessoal, então não se assustem, que não é algo absurdo, assim. É uma canetinha, né, com uma agulhinha. E aí tu começa uma vez por dia, sempre no mesmo horário da noite, colocar ali em volta do umbigo. Mas elas te dão toda a recomendação certinho. Acho que uns 3 ou 4 dias depois, mais ou menos uns 3 ou 4 dias depois, já tem que ir a primeira vez fazer ultrassom, o exame de sangue. Basicamente, para retirada de óvulos, tu fica indo até o local, fazendo o exame de sangue e ultrassom no mesmo dia, mais ou menos a cada 2 dias. Então, digamos que eu comecei na sexta-feira a ir lá, fazer exame de sangue e fazer um ultrassom. Eu fiz isso na sexta, na segunda, na quarta e na sexta. Então, a cada, segunda, quarta e sexta, eram os dias que eu tinha que ir lá. E isso durou, esses 4 dias, durante 10 dias. Acho que uns 4 dias depois que eu iniciei o processo, digamos que no dia 4 ou 5 do ciclo, não vou me lembrar, eu iniciei com uma segunda injeção e uma terceira injeção. Então eu tomava 3 injeções. Eu fiquei tomando 3 injeções basicamente durante 7 dias. E aí, na quinta da semana seguinte, então digamos que eu comecei o dia 1 foi na segunda. 10 dias depois, mais ou menos na quinta da semana seguinte, é quando eu tomei a Trigger, que é uma injeção, né? Os teus óvulos, eles ficam ali crescendo e sendo fomentados e aumentando de tamanho, aumentando a qualidade. Basicamente, esse é o estímulo, né, da ovulação e por isso as injeções. E nesse dia, marcado pelas enfermeiras, tu toma a Trigger, que é a injeção que vai dar o gatilho para esses óvulos soltarem. E aí, se eu não me engano, 2 dias depois que você toma a Trigger, ou um dia depois, não sei, é quando precisa fazer a retirada de óvulos, né? Então, basicamente, entre o dia que tu começa, que é o dia 1 da menstruação, e o dia da retirada de óvulos, são 2 semanas, né? Um pouquinho menos de 14 dias. Porque eu tirei os meus óvulos exatamente no 14º dia da menstruação, né? Da menstruação não, porque já havia acabado, mas 14º dia do meu ciclo. Então, chegou nesse 14º dia, eu já não tomava mais injeção, né? Porque eu tinha tomado as injeções durante 10 dias. No 14º dia, eles marcaram no hospital, que é um hospital lá onde eles atendem essa clínica, Connect IVF, fica ali em North Sydney. E eu fiz a retirada de óvulos. A retirada de óvulos dura no máximo 1 hora, eu acho que a minha demorou 30 minutos. Eu entrei na sala, com anestesia, então tomei anestesia, dormi, apaguei. Quando eu acordei, eu já tava na sala de recuperação, comendo a minha comidinha, tomando um suquinho, voltando assim, né, a acordar. E a médica veio me falar quantos óvulos eu tinha. E eu tinha, naquela época, retirado 9 óvulos. Foi o meu primeiro ciclo. Então, no meu primeiro ciclo, eu consegui retirar 9 óvulos. E a médica falou, tá aqui guardado, beleza. Isso foi numa sexta-feira. Na segunda, acho que eu precisei fazer mais um exame de sangue, se eu não me engano. E
eles falaram, olha, na quarta-feira tu pode vir que a gente vai fazer a transferência. Então, na sexta-feira eu fiz a retirada de óvulos e na quarta-feira da semana seguinte já eu fiz a transferência do embrião. Ah, me lembrei, não precisava fazer exame nenhum. Na sexta-feira, que foi quando eu fiz a retirada de óvulos, o meu marido também fez a retirada de esperma, que, gente, é muito mais fácil, né? Ele só precisou ir lá no laboratório, fazer, né, no potinho, e é isso. E eles recolheram o esperma dele. Na segunda-feira, eles entraram em contato para dizer que eles tinham conseguido 7 embriões. Então, dos 9 óvulos que eu tinha, fizeram 7 embriões. E na quarta-feira, então, seria a colocação desse embrião, né? Eu tinha optei por um embrião só. Durante esses dias, que são 5 dias de maturação, eles precisam observar quantos embriões vão crescer, né? E se desenvolver. Então, dos 9 óvulos que eu tirei, nós fizemos 7 embriões, mas só 4 se desenvolveram. No dia que eu coloquei um dos embriões, depois os médicos me avisaram que os outros não tinham se desenvolvido, ou seja, eu não teria nenhum mais para congelar. Isso acontece porque os meus óvulos não estavam totalmente maduros, ou porque a gente realmente não teve embriões de qualidade naquele momento. Então eu só consegui realmente um embrião. Isso foi no dia 17 do ciclo, mais ou menos. Tem que aguardar durante 10 dias pra saber se tu tá grávida ou não. Então tu só pode daí fazer o exame de sangue 10 dias depois, que é o HCG, pra saber se tá grávida ou não. Claro que, por curiosidade minha, 2 dias antes do exame HCG, eu já fiz o teste de gravidez e, infelizmente, essa primeira vez eu não tava grávida. E o resultado foi negativo, foi bem frustrante, pra falar a verdade pra vocês, porque eu tinha certeza absoluta que tinha dado certo, que tinha, enfim, funcionado, e não funcionou. Então, assim, minha dica pra quem tá fazendo esse processo é: estejam realmente abertas ao não também, né? Eu tenho muita fé e eu já vinha recebendo muitos sinais de Deus, eu tinha conversado muito com Deus, sabe? Tinha realmente fé de que Jesus ia me entregar um filho, e eu sempre confiei nisso. Então, apesar de eu ter ficado muito triste e muito frustrada nesse dia que eu recebi o não, eu tinha recebido palavras de amigas na igreja depois, e enfim, eu sabia que Deus estava cuidando, que na hora certa viria. Mas naquele momento eu tava me sentindo bem fragilizada naquele mês, assim. Então a resposta foi não, vida que segue. A gente fez eu e meu marido, um follow-up com a médica, com a doutora Luke, acho que uma semana depois. E ela nos perguntou: vocês vão querer fazer novamente? Né? Eu não conseguiria fazer no mês seguinte, que foi em março, mas eu poderia voltar a fazer todo o ciclo de novo em abril. Eu precisaria fazer todo o ciclo porque eu não tive embriões restantes, né, desse primeiro ciclo. Mas tem mulheres que conseguem juntar mais embriões, congelar, e com isso elas conseguem só fazer a parte da transferência, que é bem mais simples, né? Porque o dia da transferência, pessoal, é literalmente só ir na clínica, tu fica acordada, o médico vem com uma pinça, coloca o embrião ali dentro e tu vai embora. Leva 15 minutos. Não dói nada, é muito simples. O processo um pouquinho mais complicado é realmente a retirada de óvulos, porque tu toma anestesia. Então a gente precisou fazer essa consulta. Pra falar a verdade pra vocês, eu não queria fazer naquele momento, porque eu tava me sentindo muito fragilizada, mas eu escutei o meu marido. Meu marido queria muito que a gente fizesse de novo e ele me apoiou muito. Ele falou: vamos fazer, eu tô contigo, vai dar certo dessa vez, faz de novo, aproveita o embalo, vamos tentar. E glória a Deus, eu escutei ele e resolvemos tentar de novo. Então a gente iniciou um novo ciclo em abril. E mesma coisa, só que como eu já sabia todo o processo, que eu tinha que ir lá no local a cada 2 dias, fazer a retirada, exame de sangue, ultrassom, tomar as injeções, eu acho que foi mais tranquilo quando tu já conhece onde tu tá pisando. Eu também não tinha muito mais expectativas, eu falei: beleza, dessa vez eu sei que pode ser que dê, pode ser que não dê, e eu vou ter que lidar com isso. Eu acho que eu tava mais pé no chão, sabe, na segunda vez. Esse foi o meu sentimento, eu tinha o sentimento de que eu tava com o pé no chão, sabe? E foi assim que aconteceu. A gente fez todo o processo de novo, com a mesma doutora, na mesma clínica, tudo de novo. E pra minha surpresa, 10 dias depois,
veio positivo, a gente ficou muito feliz. Fiquei bem apreensiva com a questão da endometriose, se tinha, né? Pra ser sincera pra vocês, eu fiquei muito feliz, mas assim que passa as primeiras semanas já vem aquela sensação de meu Deus, e se eu perder? Meu Deus, e se não der certo, sabe? Mas eu tenho um Deus que cumpre o que Ele promete e eu tinha certeza de algum jeito que ia dar certo, sabe? E assim foi, eu só tô passando pra vocês isso porque foram sentimentos que eu tive durante o processo. Eu fiquei sim com medo, mas eu tentei não deixar esse medo me corroer. Fiz o pré-natal bem certinho, né, com todos os exames, ultrassom, exame de sangue. E as médicas, elas vão sempre te mandando mensagem. Então, ó, precisa fazer o HCG hoje, precisa fazer o primeiro ultrassom. Tudo bem certinho, então tudo por mensagem, é bem fácil, bem tranquilo. E, glória a Deus, hoje já estou com 16 semanas, a gente, né, já tá indo pro 5º mês, aí se encaminhando pro 5º mês. E eu decidi contar essa história pra vocês e como que funciona o processo, porque muita gente me pergunta, muita gente tem dúvida. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação tanto à endometriose, às cirurgias de endometriose, quanto ao IVF, quanto à FIV aqui na Austrália, podem me mandar mensagem por aqui, ou se vocês me acharem no Instagram também, @KianeVives, e eu estaria à disposição para responder vocês, tá bom? Eu desejo de coração e oro para que o processo de vocês seja tranquilo, que dê tudo certo, confiem em Deus, confiem no corpo de vocês, não se deixem abater por medo, por histórias de outras pessoas, confiem no processo e eu creio que dará tudo certo. Um beijo, até mais!